Amigos, um grande abraço desde a Venezuela do Sul. E sem mais delongas, nesse vídeo, dentre outras coisas, vamos falar sobre a grande pesquisa, uma grande pesquisa contratada pelo Donald Trump para verificar a opinião dos brasileiros sobre algumas figuras, como ele próprio, o Elon Musk, o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, o Lula, o governo Lula. O Trump contratou uma pesquisa para tentar entender se o brasileiro está contente com o Lula, se o brasileiro está contente com as togas, se o brasileiro votaria em quem em 2026 para presidente, quem o brasileiro não votaria, se o brasileiro está necessitando de alguma ajuda, etc, etc. Se tem alguma coisa incomodando os brasileiros, é interessante, não é? Vamos falar isso. É uma matéria do Paulo Capelli, do portal Metrópolis, que está analisando isso. Nós vamos fazer a análise desses dados aqui brevemente com vocês. Mas antes, quero aqui deixar aqui um aviso. As nossas belíssimas camisetas da Venezuela do Sul já estão prontas. Duas versões, a versão branca e a versão preta, lindas camisetas. Já a partir da semana que vem, nós estaremos aqui envergando estas camisetas lindas. Vocês vão ver um belo trabalho aí junto com o nosso querido amigo Glauco, o nosso bom mineiro. Vai ficar bom, hein? Então, vocês que estavam esperando, demorou, mas saiu. Eu acho que até quarta-feira já estaremos usando aqui e também explicando como vocês poderão adquirir. Ficou muito bonita, gente, muito bonita. Aliás, nesta manifestação não dará tempo ainda, mas na próxima manifestação vocês já poderão aí utilizar a camiseta Venezuela do Sul. Não se assanhem, aqueles curiosinhos e tal, a marca já está registrada, ok? Vamos lá. Meus amigos do Paulo Capelli, Trump analisa pesquisa sobre Bolsonaro, Lula, Moraes e Musk. Trump contrata pesquisa para saber o que o brasileiro acha de Bolsonaro, Lula, Moraes, Musk e ele próprio. Saiba os dados da pesquisa interna feita no Brasil e analisada pela equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. Não é brincadeira, pessoal. Não foi a pessoa física Donald Trump que contratou, não. Foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vejam a diferença toda. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou ao pesquisador de sua confiança, que atuou na última campanha eleitoral, que fizesse um mapeamento sobre a situação política do Brasil. Mapeamento sobre a situação política do Brasil. Eu quero que vocês gravem isso. O que o Trump contratou por meio dessa pesquisa foi um mapeamento sobre a situação política no Brasil. E, bom, qual o motivo, qual a razão, com qual objetivo o presidente dos Estados Unidos contrataria um profundo mapeamento, encomendaria um mapeamento da situação política do Brasil? Só para torrar dinheiro, que nem o Biden da Silva faz? Não. O Trump precisa tomar algumas atitudes e para isso precisa estar embasado com a opinião dos brasileiros. A pesquisa interna já circula na Casa Branca e tem foco na percepção dos brasileiros sobre diferentes assuntos e personalidades: Lula, Bolsonaro, Moraes, Elon Musk e Eduardo Bolsonaro. Trump costuma se munir de pesquisas sobre diferentes assuntos antes de tomar decisões estratégicas. O levantamento encomendado aponta que Bolsonaro venceria Lula. Levantamento encomendado pelo próprio Trump entende e aponta que Bolsonaro venceria Lula numa disputa presidencial com 43% dos votos. Visto como alternativa diante da possível manutenção da inelegibilidade de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro também levaria melhor sobre Lula, ganharia de Lula com 41%. Isso mostraria uma capacidade de transferência de votos de Bolsonaro para seu filho Eduardo. Ambas as situações configuram um empate técnico. A pesquisa interna também apontou que 29% dos brasileiros entrevistados acreditam que Bolsonaro... a pesquisa interna também determinou que 31%, ou seja, a maioria, acredita que Bolsonaro não feriu nenhuma lei. Já Trump de olho no atrito entre Moraes e Musk. O mapeamento apontou que Moraes é rejeitado por
47%. Será que é só isso? 47% dos brasileiros. E Musk, por sua vez, é rejeitado apenas por 38%. O levantamento interno apontou ainda que 74% dos brasileiros acreditam que o Brasil está na direção errada. A pesquisa foi feita há cerca de um mês, entre 18 e 25 de fevereiro. Que coisa, hein? Que coisa. Então prestem bastante atenção nisso. O Trump encomendou um mapeamento, é disso que se trata, um mapeamento sobre a situação brasileira, sobre a atual situação política brasileira. Trump sempre determina esse mapeamento antes de tomar decisões estratégicas. Mas não há de ser nada, não há de ser nada. Hoje mesmo o Lula já elogiava o Trump, disse que o Trump está tomando uma postura correta em relação à Ucrânia. Claro que o Trump vai descer com um elogio de pessoa tão importante quanto o Lula, e não há de ser nada. Não é verdade? Isso é uma ironia. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. São tantas coisas, né? São muitas coisas. Bom, vocês estão vendo? Sobre essa domiciliar, agora. Essa domiciliar. Vejam, a Débora foi à prisão domiciliar. Por que só agora? Depois de 2 anos. 2 anos de prisão preventiva. Aquilo que nós chamamos em direito processual penal de excesso prazal. Praticamente é como dizia o ministro aposentado do STF, o Marco Aurélio, digno ministro, dizia: certas prisões preventivas que se estendem por tanto tempo, na verdade já não são mais prisões preventivas, são antecipação de cumprimento de pena. Imaginem vocês. Imaginem vocês. A Débora vai à prisão domiciliar. Os advogados de defesa da Débora estão apontando que é uma prisão domiciliar rigorosíssima, com muitas determinações. Vejam, essa prisão domiciliar da Débora se viu mais ao sistema do que a própria Débora. Por quê? Porque, meu Deus, dentre outras coisas, essa prisão domiciliar foi determinada agora para tentar esvaziar as manifestações do dia 6, para tentar esvaziar relatório da OEA, da Comissão de Direitos Humanos, que vem daqui a pouco, para tentar esvaziar os movimentos que o Eduardo Bolsonaro está fazendo no exterior, para tentar esvaziar as chamadas aplicações das sanções aí do Trump, como a Lei Magnitsky contra o Moraes, etc, etc. Acho que já foram longe demais para isso. Essa prisão domiciliar da Débora foi determinada também para tentar esvaziar o movimento que vem bastante forte dentro do Congresso Nacional pela anistia dessas pessoas. Meus amigos, também ele aproveitou, depois da pessoa já estar quase morta agora, para determinar a prisão domiciliar de uma pessoa que está fazendo um tratamento de uma doença também muito forte, um senhor, um idoso. Nós estamos vendo aquele famoso psiquiatra brasileiro, dizem que é o psiquiatra mais lido do mundo, fez um vídeo aí para o STF, implorando, suplicando, acho os termos até fortes, para que o STF soltasse a Débora e fizesse, nas palavras desse psiquiatra, uma revisão da dosimetria da pena. Eu quero fazer aqui um brevíssimo esclarecimento, talvez alguns colegas juristas dessa plataforma já o tenham feito. Este caso, todos nós sabemos, até o leigo sabe, que não se trata apenas de um caso. Essas pessoas do dia 8, a maioria delas, como a Débora, entre outros, não se trata apenas de revisar a dosimetria da pena. O que é a dosimetria da pena? É o tamanho da pena que o magistrado, quando está fazendo, às vezes, de juiz criminal, analisando a conduta e certos aspectos em torno da conduta, principalmente aspectos com base no artigo 59 do Código Penal e também em outros. Ou seja, a dosimetria da pena. Como é que o juiz chega ao tamanho de uma pena quando chega à conclusão de que a pessoa praticou um crime? O juiz vai analisar as chamadas circunstâncias judiciais, as chamadas circunstâncias legais, e etc, etc, e vai percorrer 3 fases, a chamada, vamos dizer assim, análise trifásica para se chegar ao chamado
ao tamanho da pena. O que esse psiquiatra e outras pessoas que não entendem nada, ou entendem pouco, ou estão de má vontade, estão dizendo em relação a Débora e a dos outros do dia 8, é que o STF deveria proceder à revisão da dosimetria, ou seja, do tamanho da pena. O Barroso está com essa historinha também agora. Primeiro se condena, depois que se revisa. Gente, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui com base no melhor entendimento técnico desse tipo de situação. Vocês já não ouviram falar que não houve individualização da conduta da Débora? Que a única imagem que eles têm da Débora próxima a um batom, aquela foto, ela próxima à estátua com batom. Não há imagem da Débora danificando nada de prédio público, nada. Não houve individualização da conduta, não há prova de que ela tenha tido dolo, intenção de cometer aqueles crimes gravíssimos, né? A abolição do Estado Democrático de Deleite, tentativa disso, daquilo, não sei o quê. Não há nada. Aqueles crimes que os bocós, alguns bocós e outros bem mal intencionados legisladores permitiram que fossem colocados dentro do Código Penal, crimes gravíssimos. Eu acho que aquilo teve método. Não há prova que a Débora tenha agido de maneira livre, consciente, premeditada, desejando atingir aqueles bens jurídicos, a democracia, a não sei o que, nada. Não há prova nem que a Débora, não há prova e não há resultado de que a Débora tenha sequer praticado crime de dano contra o patrimônio da União. Porque um batom não conseguiria atentar contra o bem jurídico, patrimônio da União, contra aquela estátua. Um batom se lava. O que a Débora, no melhor entendimento técnico, o que a Débora fez foi o que nós chamamos de um indiferente penal. Aquilo nem crime é, porque um batom não danifica o patrimônio da União, estátua. Lava-se com água e sabão. Então, pelo amor de Deus, gente, o caso da Débora e outros não se trata, não vai consertar isso com revisão da dosimetria da pena, com revisão do tamanho da pena, porque não se pode continuar permitindo que a Débora seja condenada por aquelas imputações gravíssimas. O caso não é de revisão do tamanho da pena, da dosimetria. O caso é de revisão da imputação penal. O crime que imputam a Débora não pode ser esses crimes pesados de dolo, de abolição do Estado Democrático de Deleite ou de tentativa de aqueles crimes gravíssimos. De associação para isso e aquilo outro, de não sei que lá, derrabada aquilo outro. Não há prova disso. Então a revisão tem que ser da imputação. E digo mais profundo ainda do que isso, que eu acabei de falar. Não é nem de revisar a imputação daqueles crimes gravíssimos para o crime mais brando, que seria o de dano qualificado, ou seja, dano contra o patrimônio da União, que nem pena de prisão essa daria. Na verdade, a revisão da imputação do caso da Débora teria que ser feita de maneira mais profunda ainda. Como? Para se chegar à conclusão técnica de que essa mulher não praticara crime algum. Porque qual foi a conduta dela, eu repito? Pintar uma estátua com batom. Causou dano à estátua? Ao patrimônio da União, um batom? Não, porque o batom passou água e sabão, lavou. Não ameaçou, não atingiu o bem jurídico da União. Então, aquilo ali foi um não crime. É um indiferente penal. Não houve crime algum por parte da Débora. Então, na verdade, nós não estamos... Se eles condenarem a Débora, a batalha jurídica um dia não será para revisão apenas da dosimetria. Porque revisão da dosimetria é considerar que ela praticou aqueles crimes graves e apenas vai se aplicar um atenuante, aquilo e tal, para diminuir. Não. Ela não praticou crime algum, a Débora.
É revisão da imputação penal. Para chegar à conclusão óbvia de que ela não praticou crime nenhum. Então nós temos que ser mais precisos nos termos, no raciocínio, falando sempre da maneira mais clara possível, para todos entendermos. Então aquele psiquiatra, com boa intenção, pelo menos ele tirou o bumbum, como muitas pessoas estão aí, com os bumbuns só no sofá, discorda, mas está no sofá, ele pelo menos fez alguma coisa, colocou o dele na reta. Parabéns ao Cury. Mas ele foi mal orientado pelo jurista que o orientou para fazer aquele pronunciamento. Não é revisão, doutor Cury, não é revisão da dosimetria, ou seja, do tamanho da pena. Tem que fazer uma revisão da imputação penal. Não é possível que nós, juristas, continuemos calados achando que aquela imputação penal, aquela acusação, naqueles termos, daqueles crimes, foi a correta. Não. No máximo, poderia se fazer um raciocínio de que ela cometera crime contra o patrimônio, contra a estátua, o patrimônio da União. Mas um batom danificou o patrimônio da União? É claro que não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí vem essa domiciliar. Para quê? Eu repito, num momento, o objetivo imediato foi o quê? O primeiro objetivo, tentar esvaziar o discurso do dia 6, porque as mulheres já estavam se organizando, a população já estava organizando, para ir com o batom, as mulheres todas dizendo, olha, meu Deus, será que... olha aqui, olha o batom, isso aqui é uma coisa perigosíssima e tal. Mas eu acho que não vão conseguir esvaziar. E vejam, e eles vão começar, vocês viram, houve esse movimento também do arquivamento daquelas imputações que faziam ao Bolsonaro do cartão vacinal, o que ficou claríssimo que foi usado aquela investigação para praticar pesca probatória, sim, a Fish Expedition, sim. O que é triste é que essas coisas que estão acontecendo, com o beneplácito, infelizmente, da Procuradoria-Geral da República, com a cumplicidade da Procuradoria-Geral da República, demonstra que o artigo 126 e seguintes da Constituição, esses artigos estão acéfalos. São os artigos que determinam a missão constitucional do Ministério Público. O senhor Paulo Gondetti está prevaricando, porque não está fazendo aquilo, muito antes ao contrário, está fazendo outra coisa que não aquilo que determina a Constituição. Não está agindo como um fiscal da lei, está ajudando a... Meu Deus do céu. Estamos em Venezuela do Sul, é ou não é? Dê seu like, inscreva-se, confira sua inscrição, não espere a notificação, entre no canal todos os dias, várias vezes, não espere a notificação, eles não querem notificar o conteúdo do canal. Conto com vocês também para que vocês comentem sempre, deixando o like, e aqui embaixo uma aba, preciso que vocês aumentem o número de membros do canal, há uma aba Seja Membro aqui. Vamos lá agora, clique aí.